Boas-vindas para pessoas ambiciosas que querem fazer uma mudança na carreira ainda em 2025. Se esse é o seu caso, você definiu que a sua meta é estar em uma grande empresa que faz diferença na vida das pessoas, com certeza essa conversa aqui ela é para você e ela também é sobre você. Eu estou numa mesa com convidados incríveis que vão trazer o que é a experiência deles trabalhando na Sodexo, que é uma empresa global que cuida das pessoas, que promove o desenvolvimento e que pode ser a sua vaga dos sonhos aqui de 2025. Então eu peço que você vá se preparando, que você especialmente pegue um bloco de notas, se prepare para estar muito presente nessa conversa, porque traremos aqui dúvidas que foram enviadas por participantes do processo seletivo do nosso programa de estágio de 2025, que está olhando para profissionais que vão se formar entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 para as mais diversas áreas de atuação, sem um pré-requisito de idade. Então, se você quer construir um outro futuro, vem ser Sodexo, se prepara por aí que eu vou te contar quem está nessa mesa e a gente começa o nosso bate-papo. Combinado? Seguindo adiante aqui, eu quero primeiro agradecer a Jéssica, nossa intérprete de Libras, que está permitindo com que essa conversa chegue em mais pessoas e reflita também um dos valores da Sodexo, promovendo mais diversidade aqui. Quero agradecer toda a nossa equipe do audiovisual, o time Eureka, que está tornando possível essa conversa. E eu estou aqui como a sua parceira de jornada desse encontro, deste bate-papo de carreira. Meu nome é Grazi e vou me autodescrever justamente para que essa conversa chegue em mais pessoas, combinado? Então, eu sou uma mulher negra, de tom de pele pardo, meu cabelo ele está com algumas luzes, ele é um cabelo ondulado, tá na altura dos ombros. Eu trouxe um cachecol vermelho para ficar combinando com a paleta de Sodexo, porque é o cuidado de como que a gente pode olhar para todos os detalhes para oferecer uma boa experiência aqui para você participante. E estou num ambiente de estúdio, uma mesa preta, o nosso fundo aqui, ele tem uma cortina, né, dentro desse nosso espaço, tem os microfones chiques do nosso videocast, porque o cuidado de Sodexo foi promover um espaço em que você aí se sinta parte dessa mesa, se sinta parte dessa conversa. Estamos combinados até aqui? Espero que sim, espero que você esteja com o seu bloco de notas e daqui em diante, qual que vai ser o nosso movimento? Eu vou te trazendo lembretes sobre o processo seletivo para o programa de estágio, as nossas vagas estão abertas até o dia 4 de setembro, mas temos 2 etapas ali para serem preenchidas para a gente conhecer melhor você, conhecer a sua história. Então o pedido é justamente que você possa salvar esse link, ou se você já iniciou a trilha, que você salve um lembrete, tá? Para não ser no último momento o preenchimento dessa vaga, assim a gente consegue te conhecer com mais qualidade. Agora você já sabe quem está promovendo este encontro, você já sabe qual é o nosso bate-papo ambicioso de hoje olhando para a sua carreira. Vamos então para os nossos convidados incríveis. Por favor, Alessandra, eu peço que você faça a sua autodescrição e também conte um pouquinho mais do que você faz em Sodexo. Vamos lá, Grazi, que delícia estar aqui com você de novo nesse programa, né? Bom, gente, eu sou a Lê Peixoto, eu sou uma mulher branca, cisgênero, eu tenho cabelo grisalho, meu óculos, ele tem uma armação vermelha, eu visto um vestido creme e estou com um casaco colorido. Também estou no estúdio junto com a Grazi, mas atrás de mim tem uma série de objetos coloridos, enfim, é uma delícia o espaço que a gente está por aqui. Bom, gente, hoje eu estou como diretora de RH da Sodexo, dentro da área de talentos e desenvolvimento, e embaixo dessa estrutura estão recrutamento e seleção, desenvolvimento, gestão de talentos, cultura e EVP. E mais uma vez, uma delícia estar aqui hoje falando sobre esse programa que a gente está desenvolvendo. Bem-vinda! Olá a todos, eu sou William Lo, eu sou um homem branco, utilizo um óculos azul, visto uma camisa azul claro e um blazer também, mas de um tom azul um pouco mais escuro. Então também aqui seguindo a paleta da Sodexo, mas muito mais voltado aí para o azul. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre esse programa de estágio. E eu sou responsável aqui pela área de compliance e proteção de dados. Um tema aí que eu gosto bastante, envolve tecnologia, inovação e tudo aquilo que a gente fala do jurídico. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pela sua visão de liderança também. Vamos lá. E você, Melissa, por favor? Oi, gente. Que prazer estar aqui. Que prazer estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, me acompanharam ao longo desses 2 anos na minha carreira. Conheci a Grazi pessoalmente. Então, ela me acompanha ali o pessoal, né, do meu time de estágio, desde que nós iniciamos esse ciclo. E aí, hoje tivemos o prazer de nos conhecermos pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui.
Bom, eu sou a Melissa, sou estagiária, tô nos meus últimos dias como estagiária. Ex-estagiária, então, né? Chique. Já começamos com essa novidade, né? Então, ali nos segundos para a minha efetivação, tô muito feliz, né? Eu fiz o estágio na área de compliance e proteção de dados e serei efetivada no time de compliance e proteção de dados. Muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho para vocês. Mas, bom, eu sou uma mulher negra, cisgênero, tenho cabelos pretos na altura do meu ombro, tenho olhos castanho escuro, sobrancelhas castanha escura, e hoje também acompanhando aqui o pessoal, meu time, né? Vim de azul Sodexo, então estou com um blazer azul escuro, com uma camiseta branca, alguns acessórios prata e dourado, maquiada, prontíssima para esse videocast, que vai ser muito legal. A gente cuidando de todos os detalhes, muito nessa visão de Sodexo, e até agregando na visão de autodescrição, talvez vocês percebam que eu estou com o notebook também à mesa, muito para conseguir passar por todas as dúvidas que vocês compartilharam, tá? Então, aqui é o canal de comunicação com você que tá acompanhando. E já que eu olhei para o notebook, provavelmente você está aí com o seu celular, já quero te lembrar, sabe aquele link que eu conversei contigo, lindeza? Vamos salvar esse link para finalizar a sua inscrição até o dia 4 de setembro com calma. E se você quer ainda mais motivos para fazer isso e mais clareza sobre como se posicionar, agora a gente começa oficialmente o nosso bate-papo. E antes de tudo, né, Ale, eu queria muito pedir para você o que a gente pode trazer para esses jovens, para esses talentos, na verdade, porque não estamos com restrição de idade, o que a gente pode trazer para eles sobre o contexto da Sodexo? É muito comum, quando eu falo, né, do meu trabalho com Sodexo há mais de 2 anos, ai sim, do cartão de benefícios, que legal, Grazi. Não é. Então, como que é possível, né? O que você gostaria de trazer justamente para contextualizar o tamanho da operação, os sites, a operação em facilities? Então, por favor, conta mais pra gente sobre a companhia. Vamos lá, Grazi. Bom, gente, a Sodexo hoje é um dos maiores empregadores em serviços do mundo, quando a gente fala em serviços de alimentação e gestão de facilities. Facilities é toda a parte do gerenciamento de infraestrutura, limpeza, conservação. Nós temos hoje mais ou menos 423 mil colaboradores ao redor do mundo, presentes em 45 países. E aqui no Brasil a gente já está com 47 mil colaboradores em mais de 2.700 sites e a gente atende cerca de 1 milhão de consumidores por dia. Quando eu falo que a gente está em 2.700 sites, na verdade a gente fica dentro da casa do cliente. Então, esse serviço de alimentação e facilities são dentro das estruturas dos nossos clientes e espalhados por todos os estados brasileiros, né? Aqui a gente está hoje na 3ª edição do programa, com muito sucesso. E aí foi muito legal que você falou essa questão de idade, né? Porque a gente não espera que isso seja um ponto decisivo para a gente. Eu mesma fui contratada 4 anos atrás com 50 anos para a empresa. E aqui a gente tem gente cursando a primeira graduação nos nossos ciclos anteriores e vai ser a mesma coisa neste ciclo. E tem pessoas também já formadas e que optaram por seguir por uma nova graduação ou ao longo do caminho não se identificaram com a sua graduação e resolveram refazer a sua rota. Então, realmente, idade não é um ponto. E tem algo bastante importante que eu também queria comentar sobre a gente, que fala muito, né, sobre a nossa cultura, que é a diversidade. A gente tem um DNA de diversidade na veia, né, Will? Então, no último ciclo, para você ter uma ideia dos aprovados, Grazi, a gente teve 50% de pessoas negras, 70% de mulheres e 27% de pessoas identificadas como LGBTI+. Isso é incrível e fala muito sobre a gente, né, Grazi? Fala muito, tanto sobre a atitude quanto esse cuidado de mensurar. Eu acho lindo que em todos os momentos de Sodexo tem um olhar até para pessoas que geralmente a gente fala, não, mas é mais qualitativo. Vai ter uma visão de mensuração, deixa eu entender o impacto, deixa eu medir a evolução. Um cuidado muito grande com mensuração também de performance. Acho lindo esse cuidado com pessoas somado a dados, porque a gente sabe direcionar esforços para ser ainda muito melhor e justifica, né, o tamanho da operação. Se eu não me engano, o Sodexo, a Operação Brasil é a 4ª maior? É a 4ª maior, de representatividade em termos de complexidade e tamanho, sim. É a união de pessoas e dados, é assim que a gente chegou até aqui, né? Isso quer dizer né? que a gente é muito ouvido dentro do grupo, que é sensacional, né? Sim, e até contextualizando essa questão de sites, eu não sei até que ponto, né, nossa audiência conhece, eu acho muito interessante o quanto que Sodexo também impulsiona outros segmentos, considerando que esses sites é a operação
estruturação desses negócios, e eu conheci spoilers que a gente não pode trazer, mas se você viesse a Sodexo, a gente te conta, tá? Que é justamente o tamanho desses clientes, são clientes multinacionais, tem nos de mais diversos setores, que vai de um hospital até um outro segmento completamente diferente. Tem esse cuidado, viu? Então, eu acho muito fantástico que, dentro do que é servir Sodexo, a gente tá impulsionando outros segmentos, e com isso a visão de negócio, ela fica muito ampla, né? Que é o que a gente vai conversar já já. Muito obrigada, Lê. E até aprofundando aqui, Will, eu queria aproveitar a sua visão de gestor. Então, considerando, né, a visão essa pessoa estagiária que está chegando com uma operação tão gigantesca, com uma atuação tão ampla, o que é esperado de você enquanto líder, né? Qual que é o papel do estagiário diante de tantos projetos, de tantos clientes? Como que funciona na prática? Claro. Bom, como gestor, algo que eu sempre busco trazer para os estagiários, para quem faz parte aqui da minha equipe, é conhecer a empresa que trabalha. Como vocês trouxeram, a gente está numa empresa muito diversa de pessoas e de atividades. Nós temos segmentos que envolvem a área de energia e recursos, então a gente pode estar numa área de plataforma de petróleo, a gente está num hospital, a gente está numa escola, numa universidade. E aqui, principalmente, por exemplo, na minha área, nós atendemos 100% dessas operações. Então, a minha equipe um dia, a hora está lidando com uma demanda, com um treinamento. Eu brinco bastante que a nossa vida ela é muito dinâmica. Então, a pessoa que trabalha na Sodexo, ela tem que ter esse interesse genuíno em aprender, em se adaptar, porque isso vai contribuir não somente para ela como pessoa, como profissional, mas vai trazer ali um conhecimento, uma experiência de vida que vai preparar ela para qualquer desafio, para qualquer oportunidade. Então, uma vez que a gente tem essa pessoa interessada ali, com curiosidade para aprender, para se destacar, de assumir esses projetos e atividades que são muitas, a Sodexo, ela é, de fato, uma empresa bem dinâmica. Toda hora ela tem ali uma mudança, um projeto novo. Então, espaço para crescer a gente sempre vai ter. Então, se a gente tem esses talentos que querem ingressar nessa empresa e aprender bastante, eu digo que aqui é o lugar. Não, perfeito. E eu gosto muito de dar essa ênfase pro querer crescer e o querer aprender, que é a única coisa que a gente não pode fazer por essas pessoas estagiárias, né? Todo o restante de desenvolvimento a gente já vai contar oportunidades aqui, toda essa visão de mudança. Eu pegar muito esse ponto, Will, que ainda que tenham, né, muitos negócios, já vai ter muito crescimento e novidades para aprender pelo volume de clientes, pelo volume de temas, pela forma tão sistêmica como a Sodexo opera. E quando a gente aprende o caminho em Sodexo, quando a gente consolida uma prática, no ano seguinte a gente olha para como podemos fazer diferente, como podemos fazer ainda melhor. Então, eu acho essa inquietude muito característica, já destacando isso para quem tá acompanhando, que assim a gente consegue enfatizar essa habilidade aqui ao longo da trilha. Então, muito, muito obrigada. E olhando, então, para case de sucesso que chama, só entendendo um pouquinho melhor aqui. Melissa, como que você chegou na Sodexo? Como é que foi esse processo de aproximação com a companhia? Foi um processo muito interessante, muito bacana. Acredito que eu vi a vaga, assim, pelo LinkedIn, né, pelas redes. E aí me candidatei, assim, despretensiosamente. Mas era uma empresa que eu visava muito, achava muito interessante, ainda mais pelo fato de ser uma multinacional, assim. Eu me candidatei no processo, e aí já começou o desafio, que foi o vídeo, né? Então, assim, tinha um vídeo ali de 1 a 2 minutos, o que já se torna difícil, sendo uma pessoa que gosta de falar muito. 2 minutos para contar uma história, superação que você passou, o desafio já começou aí com o tempo, né? Então, me inscrevi, e aí fiz ali, né, tem a parte de português, enfim, alguns testes, e fui para essa etapa do vídeo, que às vezes a gente acha que não é importante, né, que ninguém vai ver esse vídeo. Gente, super importante, tá? Então... Verão. E verão. Então, acho que um detalhe bem interessante do vídeo, do meu processo, né, é que eu não estava no Brasil. Eu estava na África do Sul. Então, quando eu me candidatei, você acredita? Nossa, eu não sabia disso! É um fato bem interessante, assim. Então, tudo começou. Eu estava na África do Sul, estava fazendo intercâmbio, tive essa oportunidade, passei algumas semanas ali, né, eles chamam de semanas, foram uns meses na África do Sul.
E foi uma experiência incrível, e a Sodexo entrou no meio desse processo da minha vida. Então, assim, já é uma história muito bonita, muito marcante, se tornou ainda mais bonita, assim, por esse fato. Então, esse vídeo, né, esse desafio, eu gravei ali, tava em Joanesburgo, e eu lembro que tava um pôr do sol lindo. Gente, eu gravei tantas vezes, tava escurecendo já. Já não tinha mais sol, no caso. Já não tinha mais pôr do sol. E era só 2 minutos, tá? Eram só 2 minutos. Eu ali gravando. E aí, até que falei, não, esse aqui tem que ser esse vídeo. Já tá escuro, gente. Eu não tenho mais luz pra... Então, postei ali meu vídeo. Eu lembro que a minha história do vídeo, do desafio ali que eu enfrentei, foi na primeira empresa que eu trabalhei ali, de Jovem Aprendiz. Tinha que contar o case ali, né? Era um desafio que você enfrentou e como você conseguiu solucioná-lo, assim, né? Era basicamente isso. E onde eu trabalhava, a grande parte da operação eram pessoas surdas. E eu sentia muita necessidade de poder me comunicar com eles, dar um simples bom dia, boa tarde, uma informação, né? A gente tinha muito essa vontade, tinha esse empreendimento da comunicação. E ali a empresa apoiava muito fazer Libras, né? Ter esse contato, esse interesse. E aí eu falei, é isso. Então eu fui atrás, fiz um curso de Libras para conseguir ali comunicar o básico, né? Assim, entender um pouco mais. E aí foi muito legal, foi uma experiência incrível, e eu contei isso no vídeo, em 2 minutos, tudo isso. O quê? E aí foi muito legal, infelizmente, como uma língua que a gente não pratica, né, isso tem mais de 5 anos, então não me recordo muitas coisas, mas eu tenho um sinal, na época meu cabelo era cacheadinho, então meu sinal é um M, e aí o cachinho do cabelo, é bem fofo, fui batizada ali pela comunidade, é bem interessante. A comunicação aconteceu. Sim, aconteceu, então esse foi meu vídeo, né, ali que eu contei o case. E esse momento é muito especial ali no meu intercâmbio. Então, fiz o vídeo, assistiram, passei para a próxima etapa. E ali começa toda uma história, né? Fiz ali o processo em grupo com as pessoas. Foi muito legal ali o painel, tudo. E o primeiro baque foi o quê? Deram algumas dicas, né? Como a gente tá dando aqui agora pra vocês. Leiam relatórios de sustentabilidade. Eu falei assim, gente, mas relatório, sustentabilidade, cartão, não tô entendendo. Plástico, mas Ué. Eu falei assim, achei que era falar sobre o plástico, né? E eu li, eu falei, nossa, gente, tá muito complexo aqui, não sei se eu tô entendendo. E esse é o universo Sodexo, né? Quando você entra, você vê o tamanho, a magnitude que é a empresa, né? Que nós não somos o cartão de benefício, não somos ali o plástico, né? Então, tem toda uma história e é uma empresa gigantesca. Então, já começou daí, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E até entendendo, né? Se chegando ali em Sodexo, quais foram essas primeiras impressões? Porque chegou na etapa de dinâmica, você foi conhecendo pessoas gestoras, foi conhecendo um pouco mais. O que você teve de primeiras impressões aqui da companhia? A primeira foi essa, meu Deus, somos muito mais do que eu imaginava ali, né? Sim. Todo o serviço de food, de FM ali, né? FM nós chamamos ali o Facilities. Então, foi assim, todo um universo, gente. Foi conhecer tudo do zero, foi aprender ali uma nova estrutura, embarcar literalmente numa nova jornada, várias oportunidades ali, né? Um mundo de oportunidades e de conhecimento, assim. Foi tudo absolutamente novo. E aí, depois ficou tudo sereno e tranquilo, porque assim, né, você passou pelo processo seletivo, então você já estava com tudo preenchido e já conseguiu passar por todos os desafios com toda a clareza do mundo? Ou você foi aprendendo? Como é que foi o caminho, né, desse processo seletivo até aqui? Foram muitos desafios. Primeiro, né, gente, meu primeiro contato com o William, meu gestor, já começou ali com um desafio, com muitas emoções, então é uma história bem engraçada, assim, que eu conto, que foi, eu tava ali em Joanesburgo, passei um tempo, depois fui pra Cape Town, e o país, né, em si, a África do Sul, tem racionamento de energia. E aí, durante um tempo, eu vivi no centro, então eu não era muito afetada por isso, porque ali o centro era o apartamento, né, era perto da escola, eles tinham um gerador, tudo, então não era um bairro tão afetado. E aí, nas últimas semanas, eu falei assim, quero ter a experiência de morar num hostel. E aí, fui morar no hostel, era um bairro afastado, assim, do centro, tudo. E aí, só que eu, pessoa jovem, né, não atenta que somos, eu não me preocupei muito com o racionamento de energia. Então, tava participando do processo. A primeira fase em grupo tinha sido no apartamento que eu estava antes, e a segunda fase, né, eu já estava ali no hostel, tudo. Pois é, gente, só história, já são muitas emoções.
E aí eu saí ali pra tomar café, são 5 horas de diferença. Então saí, falei, vou tomar meu café da manhã tranquila, né? Vou fazer ali o meu processo super tranquilo, gente. Tava indo tudo bem, um conto de fadas. Até que a energia de onde eu estava acabou. Aí eu falei, meu Deus, faltam, tipo assim, sei lá, faltava 10 minutos, faltava, assim, pouquíssimo tempo. Eu falei, e agora? Aí eu lembro que aí todo mundo, tipo, sai, assim, pra fora dos comércios, começa a conversar, todo mundo vive, tá sem energia, assim, eles já estão preparados pra isso, né? Tem pessoas, tem lugares, tem gerador, tem outros que não. É algo que acontece, assim, é normal lá, né? Na realidade, ali no contexto. E aí eu lembro que tinha uma loja tocando música. Aí eu falei, está tocando música, tem energia. 10 minutos. Meu coração assim, 9 minutos agora. Tudo isso a gente fez. Passando assim, né? Um filme, toda uma estratégia. Eu falei, se tem música, tem energia. Se tem energia, tem internet. Preciso dar um jeito. E aí eu fui lá, assim, correndo. Aí eu falei, licença, desculpa, filha, eu tenho uma reunião importante pra fazer, não sei o quê. E a moça era super, tipo, tá bom, faz aí. Aí eu falei assim, só que tem um detalhe. Você pode abaixar essa música? Então... É um prazer, tudo bem. Além de usar o seu estabelecimento, seu local, sua internet, você pode, né, diminuir o volume, por gentileza? E aí, gente, um anjo, ela diminuiu isso, não ia fazer entrevista junto com a música tocando de fundo, ia ser ótimo. E ela diminuiu, eu entrei na reunião, acho que eu entrei um pouquinho atrasada, pedi desculpa. Aí já comecei como a entrevista, né, gente, com o meu gestor, a primeira vez, primeiro contato, assim, né? Só eu e o meu gestor. É uma moça da nossa equipe também, a nossa advogada Isabela participou. E aí eu entrei assim, oi, gente, desculpa pelo atraso, é que eu tô aqui na África do Sul. Então já começou... É um perrengue chique. Tem uma introdução, assim, achei chique. Já começou inusitado, assim, Sim. né? Aí eu falei, mas não se preocupem, se eu passar, estarei aí. Brincadeira. Isso é até um ponto interessante, assim, a Sodexo entrou num momento muito importante na minha vida, principalmente a área. Eu sempre trabalhei assim, né, estive envolvida no mundo jurídico, mas o compliance foi a primeira vez. E aí foi muito lindo, assim, muito incrível e muito feliz, assim, por essa escolha, né? Mas aí já começou assim, com esses desafios, né? E eu tinha conversado assim com Deus, com o universo, porque eu decidi que eu queria ficar na África do Sul. Eu amei a experiência, o país, tudo. Eu falei, não, vou ficar. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, quero ficar. E minha mãe, é faculdade? Eu coloco IAD. E eu trabalho, não tem problema, eu trabalho home office. E aí, minha mãe falou, você não vai ficar? Eu falei, eu vou sim. Então, quando eu fui fazer essa entrevista, nesse dia que acabou a energia, eu falei assim, se eu passar nessa entrevista, eu volto pro Brasil. E ali eu vou começar uma nova história. Se eu não passar... eu vou ficar aqui e vou continuar uma nova história também. E aí, no mesmo dia, me ligaram. Você acredita? No mesmo dia. Esse que a Vida gente me bateu deu o um martelo. sinal. Minha mãe vai voltar pro Brasil, sim. Vai começar essa nova história aqui no Brasil mesmo. Mãe sabe tudo, né? Mãe sabe tudo. Mãe sabe tudo. Que bom que as orações dela foram atendidas. Não, e a pontualidade foi sensacional, assim. E até seguindo aqui, eu quero dar 2 recados, né? Um é pra quem tá acompanhando a gente, com o lembrete de que as vagas, você falou de posição, me lembrei, né? Que as vagas são híbridas, e aí a gente tem uma vez por semana presencial, ou em São Paulo, capital, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, esse é um lembrete muito importante. E a outra, pegando um pouco do gigante do vídeo, né? Que é uma das etapas do processo seletivo. Lindeza que tá acompanhando a gente, eu quero te lembrar que até o dia 4 de setembro, são 2 etapas que você vai preencher na plataforma de Eureka. O link tá disponível aqui junto com esse vídeo no YouTube. E dentro desse contexto, a etapa de desafio vem depois, tá bom? Então você pode sortar por etapas também. Por agora a gente quer ler ali a sua história, a gente quer entender um pouco mais da sua realidade. Tudo bem? Dentro disso eu quero pegar o gancho que você trouxe também, Melissa, sobre vídeo, e até entender um pouco dessa visão de mãe. A gente trouxe, né, esse tema mãe aqui pra mesa, e eu acho isso muito potente, porque, se eu não me engano, a dona Thaís Nascimento tem um recado muito importante para você. Então eu vou convidar a gente a colocar os nossos fones para que a gente possa se direcionar aqui para a TV. E você que tá aí no YouTube vai acompanhar esse vídeo em tempo real com a gente. Vamos lá! Que te ilumine, te proteja, que venha muito, muito, muito mais aí prosperidade na sua vida, que você seja feliz. Passando aqui para dizer o quanto eu sou grato por sua pessoa em minha vida, quanto eu sou grato por você ser essa pessoa tão dedicada,
Parabéns, parabéns, parabéns por essa nova conquista, por a tão esperada efetivação. E tudo bem? Eu vim aqui para te desejar meus parabéns. Fiquei muito feliz por essa sua conquista. E eu quero que você saiba que eu espero que dê tudo certo na sua vida. E eu quero que você saiba também que eu te amo muito, viu? Eu tô passando aqui pra afirmar que o meu coração tá cheio de alegria, cheio de gratidão. Que eu tô muito, muito, muito feliz por você. Muito orgulhosa de você. Porque eu sei o quanto que você se esforçou, o quanto você lutou, né? Pra chegar finalmente nessa efetivação. Então, você é muito merecedora. Você é muito esforçada. Você é a minha melhor versão. Você sabe disso. E eu sou muito orgulhosa. Muito, muito orgulhosa de você mesmo. Parabéns, 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 parabéns. Que esse novo ciclo seja incrível. Que você conquiste muitas coisas. Que você aprenda muito. Que você possa também dividir com seus pares, com seus colegas. E que seja incrível, assim como você é. Eu estarei aqui na torcida sempre por você. Um beijo, eu te amo. Ah, gente, não vale, né? Não vale. Nossa, de repente vi um cisco no olho, gente. O que tá acontecendo aqui? Não, eu falo todo dia pro meu time. Gente, eu sou canceriana, vocês... Não, você falou, Dona Thaís, eu já tava chorando já. Ai, gente, que lindo, obrigada. Eu sou apaixonada por eles. Acho que eles são minha base, me apoiam em tudo. Todas as minhas loucuras, intercâmbio, carreira. Acho que eles veem e sabem quanto... Ai, gente. Eu tô só Respira. Quanto... Enfim, eu me dediquei, acreditei em estar aqui. Eles também acreditam em mim todos os dias. É incrível, eu partilho minha profissão junto com eles ali, home office, né? Então, no vídeo até o Teams da minha mãe tocando, então eu falei, gente, será que eu deixei ligado? Era a Dona Thaís. Essa é a realidade, então eles crescem, aprendem junto comigo, vivem um pouco disso todos os dias, acompanham meus dias presenciais, a minha felicidade e gratidão por estar aqui. Então, muito obrigada pela surpresa. Amei, gente. A visão aqui é reconhecer, né? Tudo que você tem entregado pra companhia é um agradecimento em nome de todo o empenho que você fez desde a África do Sul, né, dando um show ali de protagonismo. E é uma expressão também de um dos valores de Sodexo, muito desse cuidado que a gente tem com pessoas. E o convite para quem tá acompanhando é de que você venha ser por inteiro também. Queremos ler a sua história, queremos saber de você. Vai que, né, o nosso próximo depoimento aqui, o próximo cisco no olho, gente, que absurdo! Achei maravilhoso. Parabéns por quem você é. E justamente com esse tom de celebração, a gente dá continuidade para construir outras histórias assim, convidando muito vocês a olhar então para nossa próxima fase, já que a gente vem desse contexto de conhecer a história desses participantes, de entender um pouco mais de fit cultural, a gente dá segmento em conjunto aqui, e eu queria entender, pegando aqui minha referência, eu vou direcionar para vocês dois ao mesmo tempo, esse olhar de como que no dia a dia a gente potencializa em Sodexo histórias de protagonismo como o da Melissa, como que no dia a dia a gente fortalece a cultura dentro dessas atitudes. Como que vocês gostariam de trazer aqui essa visão de líderes, né, da companhia, por favor? Posso começar? Então vamos lá. Bom, o grande foco do nosso programa é trabalhar as questões socioemocionais. Então a gente trabalha muito a questão de resiliência, a parte de resolução de problemas complexos, comunicação, empatia, que são pontos fundamentais hoje, né? A gente vê a importância do que se fala no mercado de soft skill, que é basicamente o comportamento. Mas a gente não deixa de lado a questão técnica, né, Will? Então a gente trabalha muito também com projetos ao longo dessa jornada.
com equipes multidisciplinares. Então, é bem interessante que você, estagiário, quando entra com a gente e entra na fase de projeto, a gente junta grupos, então diferentes áreas, diferentes visões, diferentes aprendizados e cursos se juntam para desenvolver um projeto. Esse projeto tem uma companhia de padrinhos e madrinhas ao longo desse período todo, e a fase final é a apresentação para uma banca, para uma liderança sênior da nossa companhia. E isso significa que a gente tem muita visibilidade deste projeto, deste programa, também para a liderança. Afinal de contas, o estagiário de hoje é o nosso líder de amanhã, né? Uhum. E aí a gente traz também algo bastante importante mencionar, que esse cuidado com a questão de comportamento, com a pessoa em si, onde a gente coloca a pessoa efetivamente no centro, além de todos os benefícios que a gente já trabalha e que estão ali nas vagas, né? Mas só reforçando, então, o auxílio, a Bolsa Auxílio, a assistência médica, assistência odontológica, o auxílio academia, a gente tem a parte de auxílio home office, o Vale Refeição, a gente trabalha também com auxílio à teleterapia. Então, nos dias de hoje, nessa loucura que a gente enfrenta, o autoconhecimento é bastante importante. Para nós, ele é essencial, principalmente no programa de estágio. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo trabalhar as minhas potencialidades em prol do meu desenvolvimento. Então, esse é um ponto essencial que a gente atua hoje. E um outro ponto, eu até trouxe a minha colinha aqui para não esquecer de nada, porque é muita coisa boa, né, Grazi? Para os nossos estagiários autodeclarados, pretos e pardos, a gente vai oferecer uma bolsa de inglês online, porque, afinal de contas, somos uma empresa multinacional e o idioma faz parte também do nosso dia a dia. Nossa, fantástico, um apoio muito completo, em especial olhando aqui para a fase de projetos que eu tenho a honra de ter acompanhado, foi assim que fui conhecendo mais também dos talentos da Melissa. Eu acho muito específico o cuidado que existe em Sodexo para conectar as pessoas estagiárias com desafios reais, com as lideranças que são responsáveis por esses desafios e depois esse nível de visibilidade. Eu já trabalhei em mais de 65 empresas com esses programas e quando eu vou de uma empresa para outra, muito raro a gente ver esse nível de alta liderança conectada com quem acabou de entrar e eles conversando de igual para igual com possibilidades, com dados, com projetos que vão adiante. Isso é mais uma expressão de cuidado, ela é muito rara. Podia ser algo hipotético, não deixa eles pensarem em algo não, são desafios que estão acontecendo agora na companhia e foi impressionante ver o nível de evolução de Melissa acompanhando mais de 60 atendimentos dentro de um dos sites de Sodexo para trazer propostas de inovação. Então eu acho isso muito fantástico e quero passar para você então, Will, entendendo um pouco mais a sua visão de gestor, como que é fortalecido esse protagonismo então desses jovens talentos ou não necessariamente desses novos talentos, vamos colocar dessa forma, lindezas. Quero reforçar com vocês que a gente não está com um critério de idade. Quando me refiro a novos talentos, é porque vocês estão chegando aqui na companhia. Manda ver, Will. Bom, algo que a gente faz bastante, isso já é cultura da Sodexo, é levar esses novos talentos, como você está chamando, diretamente ali para a linha de frente, conhecendo as coisas. O estagiário, ele não faz coisas básicas. E acho que quantas vezes eu falei para Melissa, toca essa reunião você, ó, vai lá, faz isso, passa as instruções, vai lá, independente, se é com gerente, se é com diretor, inclusive vice-presidente, como a Ale comentou, que nós temos as exposições. Então, os desafios, eles acabam estando no dia a dia. A gente acompanha muito de perto esse desenvolvimento, passando as diretrizes, o como se comportar, tendo as nossas reuniões periódicas de feedback, que isso faz parte de como a gente entende que a nossa liderança deve ser. Então, olha, aqui foi legal, aqui pode melhorar, isso aqui precisa trabalhar um pouco mais, e a gente vai construindo isso juntos, ou como a gente diz, né, co-construir isso entre o liderado e a liderança. Então, essa exposição, que ela é contínua em relação aos projetos, às atividades, faz com que esses nossos novos talentos, eles acabem se desenvolvendo e cada vez mais se expondo a diferentes questões. Me lembro até quando a gente estava conversando, Melissa, sobre a efetivação, uma das perguntas dela já foi, tá, mas o que eu vou fazer de diferente agora? Eu falei, a gente tá trazendo notícia boa e ela ainda tá me desafiando. Então, isso eu acho que representa muito bem como ela foi durante esses últimos 2 anos, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso aprender? Isso aqui eu posso fazer sozinha? E eu fui dando corda, a gente vai soltando. A pessoa quer ir, a gente vai soltando. Agora você vai fazer isso, agora a gente tem essa atividade que você ainda não fez. Então, tem ali um mar de coisas, né? Para esses novos talentos, eles
se desenvolverem na Sodexo. É o nosso modo ali de trabalhar como liderança. Nossa, perfeito. E é por isso que essa evolução acontece, né? A fase de projetos ela é uma preparação e, em paralelo, é justamente ali na área, com a pessoa gestora, que todo esse movimento ele se concretiza. Eu acho incrível ver a mudança de atitude no intervalo, assim, de menos de um ano, o nível de evolução, ainda mais, né, com o apoio do inglês, o apoio também com a teleterapia, é um volume aqui de cuidados muito grandes. E diante de tudo isso, agora recuperada, Melissa? Sim. Não, na Talvez. verdade, eu vou estar chorando até o final do programa. Eu te acompanho, tá tudo. Dentro desse contexto, eu queria entender contigo, se você for definir uma frase, né, a experiência que você tem com o Sodexo, qual seria ela? Nossa, são muitas coisas que passam, né, pela minha cabeça. Foram muitas histórias, muitas vivências. Mas eu acho que seja curioso. Uhum. É uma frase bem simples, curta, mas acho que isso define bastante o que o Will trouxe ali sobre o meu desenvolvimento ali, mas acredito que o desenvolvimento dos estagiários em si aqui dentro da Sodexo. Eu acredito que quanto mais curioso você for, quanto mais você querer aprender, quanto mais você buscar, tiver curiosidade, mais vão te entregar, mais vão deixar você ir, assim, é um ambiente bem livre. Bem livre, acho que é você que é o protagonista da sua própria carreira, você que faz a sua carreira, onde você quiser ir, esse vai ser o limite, assim. Então, acredito que isso seja curioso, assim, quanto mais você tiver interesse, procurar, for atrás, posso ir com você? O que você acha? O que é isso? Então, acho que esse foi o segredo, assim, essa é a dica que eu dou pra quem vai embarcar nessa jornada com a gente. E é um grande aprendizado do quanto que esse protagonismo ele leva adiante, né? Ele é muito forte pra você, ele é muito forte claramente na cultura também. Desde o momento da entrevista, o protagonismo de negociar na loja, de fazer uma, né? Encontrar uma forma pra estar presente. Isso é muito consistente nessa história. Obrigada por trazer aqui pra mesa. E dentro do que a gente tá conversando, eu não sei se alguém ali ainda tá em dúvida se vai participar ou não. Olha, gente, lembrando vocês do nosso link até 4 de setembro. Estamos com ótimos motivos para você fazer parte aqui da companhia, construir esses futuros. E continuando, se tiver alguma dúvida de será que é para mim? Será que eu me encaixo? A gente resolve isso aqui agora, então, né? Vamos lá. Eu queria muito entender com vocês os motivos pelos quais esses talentos eles poderiam vir para cá. O que vocês veem de vantagens de Sodexo, além de todas que a gente já listou aqui, que podem conquistá-los. A gente tem esse propósito de fazer um dia melhor para cada uma das pessoas que a gente serve aqui em Sodexo. Isso por si só já seria um baita motivo para você, hein? E queria entender o que mais vocês gostariam de trazer como motivos para que esses novos talentos, eles se inscrevam até dia 4 de setembro e façam parte dessa história. Acho que tem um ponto essencial, Grazi, e que a gente vive no dia a dia, que é, efetivamente, a gente faz a diferença na vida das pessoas. A gente melhora o dia a dia das pessoas. São serviços, muitas vezes, que passam desapercebido dentro das unidades, mas que são essenciais, sem aquilo a gente não vive, né? Então, são pessoas que têm a oportunidade de ter uma boa alimentação para a execução do seu trabalho, um ambiente limpo, arejado para a execução do seu trabalho. Então, isso efetivamente muda a vida lá na ponta, né? É propósito e um valor muito forte aqui para a gente. E se faz sentido para você alinhar este propósito, porque tem um ponto importante, né? Às vezes a gente vê uma oportunidade de estágio e se encanta. E aí porque quer participar, porque a empresa tem um renome, mas se não faz sentido o propósito dessa empresa com o nosso próprio propósito, a gente não vai ser feliz, né? Então, o grande ponto aqui é entender esse nosso propósito e valor, alinhar com o seu, e se assim for, bom, aí todas as dicas ali que a Mel já deu, né? Efetivamente, sim, vai ser protagonista da sua carreira, vai ter espaço, vai ter liberdade, vai ter protagonismo em si, né, para um belo desenvolvimento junto com a gente. Perfeito. Bom, eu vejo muito por 2 principais pilares. O primeiro deles, e até digo que esse aí puxa um pouco de sardinha para o meu lado, porque é um dos valores do Sodexo, muito atrelado à compliance, que é o respeito pelas pessoas. Então isso, eu digo que não está escrito só na nossa parede, isso é quem a gente é. A gente começa sendo uma empresa de pessoas para pessoas, como ele trouxe. Servir pessoas, isso faz parte de quem a Sodexo faz a coisa acontecer no dia a dia. Eu me lembro até de uma
de uma experiência quando eu visitei um hospital, que eles estavam trazendo assim, como a gente serve um paciente que está numa situação ali que aquela comida faz toda a diferença e como a nossa equipe se preocupa em fazer isso bem. Então, é da nossa essência cuidar de pessoas. Então, aqui, uma certeza que você pode ter é que você vai estar num ambiente onde isso é o centro. Primeiro, a gente olha para as pessoas e as pessoas vão cuidar de outros negócios, dos nossos clientes, das interações com os nossos fornecedores. Então, acho que isso já começa com um valor que eu tenho como meu e que por isso que eu já estou na Sodexo aí há 6 anos, quase. Uau. Já, então isso chama muito a minha atenção, isso faz quem eu sou como propósito. E a segunda coisa é quando a gente fala de oportunidades. Pelo fato de ser uma empresa multinacional, estar ali em mais de 40 países ao redor aí do mundo, a Sodexo ela traz oportunidades de crescimento, não só aqui no Brasil, mas também nesses outros países. E o brasileiro trabalha bem, o brasileiro é reconhecido, tem muito brasileiro por aí ao redor das operações da Sodexo, e isso faz com certeza brilhar os olhos ali de qualquer um que quer crescer, que tem esse sonho de seguir ali com uma carreira. Então, acho que isso só tem a agregar, se isso faz parte ali do desejo dessa pessoa, aqui isso pode acontecer. Nossa, e sem combinar os dois trazendo essa visão de propósito, né? Como é muito forte. E eu gosto muito do que você trouxe, Ale, de ser algo que propósito a gente não negocia. E propósito a gente não ajusta, assim, de... Ah, não, eu não acredito nisso. Pra mim, a minha visão de pessoas não é sobre isso. Então, não funciona. Eu gostei muito dessa clareza que você trouxe. E volta pro ponto do benefício de... Vai ter até a teleterapia para que você também se conheça enquanto pessoa e possa estar mais inteiro pra servir todas as outras pessoas que a gente serve todos os dias. Né? E pra você, Mel, o que vem como um motivo pra estar aqui, além desse propósito tão forte, além desse foco em pessoas? É muito legal, eu tava ali ouvindo vocês e nossa, muito, muito verdade, assim, como a gente trabalha com propósito aqui, como o que eu faço hoje, eu enxergo muito propósito no que eu faço, e também na empresa em si eu vejo muito propósito, assim, é muito legal, a gente fala muito sobre fit cultural, então eu acredito que o fit cultural é esse propósito que nós temos com as pessoas, empatia, um dos nossos vice-presidentes, né, o Guilherme Kogo, uma vez ele falou uma frase numa reunião nossa, de alinhamento ali jurídico, que eu levei pra vida. E levo todos os dias quando eu ligo ali meu computador para fazer meu trabalho, né? A gente chama a nossa área aqui, né? Sem ser o operacional de áreas transversais. E eu acredito muito que os propósitos das áreas transversais são ali, né? Prestar suporte para quem tá na operação, para quem tá ali na base, quem faz acontecer tudo. Então, isso já é um grande propósito, a gente já trabalha com isso. Então, melhorando e facilitando a vida das pessoas que estão ali, né? Servindo e se doando. Mas eu lembro que nessa reunião ele falou assim, aqui a gente é uma empresa que faz comida e limpa o chão. E isso é lindo. Então, assim, acho que é isso que eu procuro, um propósito todos os dias. Então, se você, né, busca ali não só um trabalho, não só um estágio, não só se desenvolver numa multinacional, que é incrível, mas ali trabalhar com um propósito, aqui é o lugar que eu me encontrei, assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia. E é muito bonito, você trabalha com mais foco, mais alegria, você sabe por que você está fazendo aquilo, por quem você está fazendo aquilo, né? Então, é muito legal. E é lindo, assim, é um trabalho de servir, né? Então, nós estamos, às vezes, ali no escritório, tem a questão de ser híbrido, que é maravilhoso. Gente, vou contar um spoiler pra vocês. A comida da sede, maravilhosa. Então, eu fico aqui na sede de São Paulo. Em breve, né, terei a oportunidade de conhecer ali Porto Alegre, com certeza, mas assim, a comida da sede de São Paulo, a melhor. Então tem esses benefícios, essas alegrias. Eu brinco que no meu primeiro dia teve pão de queijo, eu falo, gente, já comecei bem. Já um marco. Já o marco, tinha pão de queijo, assim, excelente. Mas além de todos esses benefícios de ser uma empresa incrível, assim, o William falou uma coisa que é bem legal. Na nossa área, a gente tem muito contato com o global. Então, em algumas reuniões ali, a gente entra, são pessoas brasileiras, né? Então, o pessoal, às vezes, tá lá em Portugal, tá na França ali, né? Nossa sede ali, nossa matriz, pessoas da Índia. Então, é muito legal quando ele fala assim, sabe aquele auditor que você conversou? Então, ele é brasileiro. Meu Deus, dá uma esperança. Assim, a gente fica com o coração quentinho, a gente ama falar com brasileiros. Mas também a gente visa isso, que é uma empresa de oportunidades, né? Literalmente, um mundo de oportunidades. Você pode... Né, são ali 45 países que você pode explorar, ter oportunidade, então isso é bem interessante. Mas além disso, acho que esse propósito, esse fit cultural ali,
é realmente trabalhar com propósito ali. Perfeito. E obrigada por esse gancho maravilhoso do Fit Cultural, que é justamente a etapa que a gente aguarda você aí de casa até o dia 4 de setembro. Não deixa pra última hora, por favor, porque assim a gente consegue te conhecer, entender o que te move, entender também como você cuida de pessoas. E olha só, imagina aqui Sodexo também cuidando do seu futuro. Então, importante que você salve esse link, que deixe ele disponível. E, neste caso, agora que estamos todos convencidíssimos, porque não tem como, com a inspiração da trajetória, da fala de vocês, não tem como, estamos convencidos. O que a gente pode deixar de ouro, de dica para quem está nessa etapa de inscrição? Ou quem vai se inscrever agora que foi convencido pela fala de vocês, ou quem começou, mas não terminou, estava em dúvida se estava bom o suficiente. O que vocês podem deixar de dica de ouro para que essas pessoas aproveitem, né, saiam daqui com esse impulso a mais para finalizar essas 2 etapas que a gente tem até o dia 4 de setembro? Parece chover no molhado, né? Por favor, Mas você quer Mel o já mundo, deu Ale? um monte de dica. Vamos reforçar essas dicas. Vamos. A questão de ser autêntico e genuíno é algo muito importante pra gente, né? Efetivamente, na Sodexo, a gente tem espaço para ser quem a gente é. Então, esse DNA que eu comentei anteriormente de diversidade, equidade, inclusão, né, de ter o espaço, independente de raça, de credo, de gênero. Então, a gente tem esse espaço. Então, seja quem você é para a gente entender e poder adequar a realidade melhor a cada pessoa, né? Um outro ponto bastante importante, também comentado pela Nel, a gente nem combinou, hein, Mel? Mas o nosso relatório de sustentabilidade traz dados muito importantes para conhecer quem somos. A gente realmente tem uma questão forte também de sustentabilidade do negócio, do planeta. A gente cuida das nossas operações, dos nossos processos. É importante conhecer um pouquinho da nossa história. Então, seja curioso, como o Mel comentou, entre no nosso site, entre no LinkedIn, acompanhe as redes sociais, mais uma vez, para poder alinhar toda essa história, todo esse contexto que a gente tem com seus próprios propósitos e valores, né? Para nós é muito importante pessoas curiosas como a Mel, que buscam a informação, que querem ser protagonistas da sua carreira. Então, quanto mais informação você tiver dentro do processo seletivo, mais mostra também a tua vontade em fazer parte de algo maior com a gente. Perfeito. Do meu lado, eu destaco o código de conduta da Sodexo, que está no nosso site, na página de compliance. Então, lá mostra bastante da nossa missão, dos nossos valores, dos nossos princípios éticos. Então, muito de quem a gente é, na essência, com pessoas, e muitas diretrizes de como a gente acaba trabalhando dia a dia. Tenho certeza que isso aí vai ajudar bastante nas dinâmicas e você entender muito mais ainda do nosso posicionamento e quem é a pessoa que a gente busca para integrar aí essa nossa equipe Sodexo. Perfeito. E você, Mel? Tô até sem palavras. Mas eu acho que é isso, falamos tudo. Acho que seja autêntico no processo seletivo, né? Seja você mesmo, conte sua história ali, o que você sabe, seja você. E é isso. Acho que a autenticidade vai ganhar ali os gestores, é a dica. Eles priorizam bastante isso. Então, acho que essa é a minha dica de ouro. E a mudança, ela acontece de dentro para fora, né? Então, até pegando um paralelo e com a licença do trocadilho, mas pra gente conseguir sustentar qualquer contexto, carreira, crescimento, relacionamento, essa presença, esse se conhecer, ele é muito importante. E se eu não consigo transmitir minha verdade aqui pra essa vaga, pra essa oportunidade, com que tom que começa esse relacionamento, né? E como que ele se sustenta depois? Então, gosto muito que, sem combinar, vocês trouxeram esse alinhamento. E quero trazer aqui a ênfase pra esse cuidado, gente. Esse básico bem feito de conhecer a companhia, de olhar os critérios das vagas, de compreender esses relatórios e entender o que você pode trazer de gancho com algo que talvez você já estudou na faculdade ou fez num voluntariado na África. Não, independente do seu contexto, o que você pode trazer de correlação entre o que já tem sobre a companhia e o que você quer compartilhar. Esse básico bem feito, ele faz toda a diferença. A gente quer ver você brilhando nesse processo seletivo. Então, vem aqui que a gente tem mais dúvidas e, por favor, vamos conhecer mais da companhia. Olhando, então, para nossa continuidade, eu vou convidar vocês agora para a gente ir para essa etapa de dúvidas. A gente tem um desafio de passar por todas
todas elas. A gente vai mais direto ao ponto aqui para conseguir servir todas essas pessoas. E começando então, aqui pela pessoa que já está convencidíssima, né? O Enzo Barbosa Azevedo, sobre datas de início do estágio. Enzo já está com a gente, aparentemente. Gostei desse pique, Enzo, é assim que a gente quer mesmo. Ele gostaria de saber quando que é a previsibilidade ali para início do presencial, então eu vou entender contigo, Alessandra, por favor, o que ele pode esperar ali de data para início do programa? Esse grupo do terceiro ciclo começa conosco em novembro, agora de 25. Perfeito, então vai se preparando, hein, Enzo? Adorei essa pergunta, ela já fica muito direcionada aqui. E temos, assim como o Enzo, outras pessoas que já estão com esse movimento de eu já estou dentro de Sodexo. Então, dando um agradecimento aqui para Marcela, Carolina, Sara e Alexandre. Oi, gente, eu só gostaria de saber... será que a gente tem chance de efetivação em Sodexo? Como é que você olha para isso, Ale? Tem muita chance de efetivação. O último ciclo a gente teve 40% de efetivação. E algumas pessoas que revisitaram e continuaram o estágio aqui conosco. Então, sim, existe essa possibilidade. Claro, depende muito da pessoa, da sua dedicação, mas o espaço aqui vai estar inteiramente aberto para isso. Perfeito, aquele lembrete, né? A gente só não pode fazer pelo outro, querer pelo outro. O seu querer, a gente tá aqui respeitando e a gente quer conhecer o seu querer. Mas você querendo, tendo esse interesse, essa abertura para aprender, vem ser Sodexo. Pega o link que tá descrito aqui na nossa bio, junto com esse vídeo. E até 4 de setembro, a gente vai conhecendo mais de você. Descendo um pouquinho mais aqui, agora é pra você, William. Quais são as habilidades que fazem estagiários se destacarem na Sodexo e serem efetivados? Emerson querendo ser efetivado também. O que você quer responder pra ele, William, por favor? A pessoa precisa saber se adaptar e rápido. Hoje o mundo tá dinâmico, as coisas mudam muito rápido, então nem sempre é ali o mais forte ou o melhor que vai vencer, mas aquele que consegue entregar bem diante das dificuldades, das mudanças que a gente enfrenta. Perfeito, olha, essa agilidade é uma agilidade que ela só acontece com a curiosidade e o protagonismo que a gente já tem conversado aqui. E dentro desse contexto, pra quem tá me acompanhando, tô olhando o notebook que eu tô vendo vocês, tá? Estou vendo as dúvidas aqui de vocês. Agora, o Genilson tem uma dúvida que vai pra Melissa. Na Sodexo, como que você vê essa oportunidade de crescimento na prática, na sua trajetória, senhorita Case de sucesso Sodexo? Acho que acredito que o programa inteiro a gente respondeu isso, né? É um espaço muito, muito livre, é um espaço que você precisa ter curiosidade, vai ser a palavra desse videocast. Então, é isso. A oportunidade é clara ali pro seu crescimento, desenvolvimento, basta você querer, você ser o protagonista, você acreditar em você mesmo, né? Às vezes tem isso, né? Nós não acreditamos em nós mesmos, bate aquele medo, aquela ansiedade. Então é isso, assim, é se jogar, ser verdadeiro, né? Ser autêntico ali, mas é um espaço muito, muito livre. É o espaço para isso, é a oportunidade pro crescimento e desenvolvimento. Não, perfeito. E eu gosto muito que a maior parte das perguntas tá nessa direção de como que eu cresço, como é que eu já faço parte. Que dia que eu chego aí, Ale? Eu adorei essa. Todo mundo já tá, ó, super... Meu sobrenome é pronta. Então eu gosto que tá muito com esse tom. E ao mesmo tempo eu quero voltar para aquele básico, né? O básico de finalizar a inscrição, o básico de pesquisar sobre a instituição. E esse básico também de seguir, eu vou conhecer na prática as oportunidades. Aqui o William falou sobre oportunidades em outros países. Você é a própria, né, concretização dessa oportunidade acontecendo agora nesses próximos dias. A gente foi trocando muito sobre essas possibilidades, mas pra gente crescer primeiro a gente precisa chegar, ser conhecido, conhecer também. Quero muito enfatizar esse cuidado. E na hora de chegar e ser conhecido, tem alguns friozinhos na barriga que estão aparecendo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Tem uma dúvida que ela se refere à transição de carreira, que é algo que é muito comum aqui em Eureka. A gente recebe talentos que estão em transição. E a dúvida é se, dentro do contexto do programa de estágio, vou direcionar aqui para você, Ale, mas se você, Mel, lembrar de mais alguém que passou por esse contexto, fica à vontade para trazer aqui, o William também. Mas dentro do contexto do programa e dentro das várias vagas, né? Tem vagas aí para todas as áreas de atuação. A gente tem oportunidades para quem tá em transição de carreira?
Sim, a gente tem. Como eu comentei ali no começo, a gente tem pessoas que estão na sua primeira graduação, pessoas que já se graduaram ou mudaram a rota no meio do caminho. E, inclusive, nós temos dentro da própria companhia essa possibilidade, né? Então, tivemos pessoas que foram efetivadas em outras estruturas porque identificaram que fazia mais sentido, né, para o seu desenvolvimento ali. Então, sim, é muito bem-vindo. A gente gosta muito dessa diversidade cognitiva e isso proporciona muito essa questão da transição. Então, a gente trabalha muito com essa liberdade que a Mel comenta, de que a gente tem espaço ali para todo mundo. Perfeito, perfeito. Vocês querem complementar algo nesse sentido de transição de carreira? Tenho no meu ciclo, eu conheci uma moça, só não vou me recordar o nome dela agora, mas ela é formada em nutrição, passou ali por toda uma experiência dentro de cozinha mesmo, cozinha industrial, e ela estava atuando numa outra área, em área transversal, administrativa ali. Então, ela realizou na nossa própria equipe, né? Tem uma das nossas advogadas também, trabalhava em cozinha industrial, a Rafa. Então, ela fez ali toda a parte de... Ela não chegou a fazer nutrição. Gastronomia, exatamente. Olha, ela fez que gastronomia e ali fez totalmente, né, essa transição de carreira. Hoje em dia ela é advogada, trabalha ali na parte de contratos, né? Então, assim, sem dúvidas, é um lugar de oportunidade de você transicionar sua carreira mesmo, assim. É bem interessante, são exemplos reais. É maravilhoso esse exemplo, porque em transição de carreira a gente nunca recomeça do zero. Não tem como você vai nascer de novo, meu amor, não vai. Então não tem como começar do zero, é uma continuidade. E essa visão que ela teve da operação, com certeza agrega muito, porque em jurídico a gente vai lidar com contratos, vai realmente dar forma, né, formalizar tudo que faz parte da operação. Então, ótimo exemplo, porque isso faz com que a pessoa chegue com mais bagagem. E ainda na caixinha de frios na barriga sobre começar, sobre se inscrever ou não. Gente, será que vocês aceitariam? Vou começar aqui com Melissa, mas fiquem à vontade, né, gestores, para trazerem a visão de vocês. Vocês aceitariam uma pessoa estagiária sem experiência? Como é que vocês olham para isso? O que você vê dentro do contexto dos seus colegas de trabalho também, Melissa? Com certeza, com certeza. Acho que incrível, né? Quem já tem uma bagagem traz sua experiência, quem não tem constrói junto ali, aprende do zero. É incrível. E é o objetivo do estágio, né? Ser estagiária, né? É justamente chegar para aprender. Então, que bom, né? Dentro do contexto, você vê pessoas que estão chegando também. Sim, contando até um pouco da minha experiência, eu nunca tinha trabalhado com compliance e também nenhuma esfera de proteção de dados, então foi tudo novo também, assim, tinha ali um conhecimento de jurídico, mas completamente diferente do que é o compliance, então foi quase ali do zero ali nesse novo desafio, e é incrível. Manter essa curiosidade para o novo, né? Vocês querem agregar alguma coisa enquanto líderes, né? Para essa visão de experiência de pessoa estagiária? Olha, quanto mais sem experiência, melhor. Por favor, né? Porque aí a gente traz visões diferentes de mundo, de contexto, de mercado, né? E a gente poder direcionar de acordo com a nossa cultura, desde que o propósito e valores estejam alinhados, é sucesso, né, Grazi? Perfeito. E independente do volume de experiência, a gente sempre vai ter que se colocar como aprendiz para navegar as mudanças de Sodexo, que refletem as mudanças de mundo, né? Então, gosto muito desse cuidado. Ele reflete mais uma questão cultural, que inclusive é a dúvida do Pedro Heitor. Pedro, muito obrigada pela sua dúvida. Ele perguntou como que a cultura é trabalhada com as pessoas estagiárias. Vou direcionar para ti, Alessandra, se você puder recapitular, né, toda aquela questão de habilidades, desafios, vai ser ótimo. Assim, Pedro consegue ter essa clareza do que esperar, assim que ele entrar. Muito legal. E legal saber esse foco em entender a nossa cultura, não só propósito e valores, né? A cultura que a gente trabalha hoje é uma cultura de performance. Então, toda a questão do desenvolvimento das questões socioemocionais, como eu comentei, a gente trabalha muito em colaboração, a gente trabalha muito com a responsabilização. Então, nós já temos, desde o programa de estágio, como o Will comentou, a gente tem os projetos, a gente tem... Não é muito diferente de um dia a dia pós-estágio, porque justamente esse é o aprendizado que a gente quer deixar, esse legado que a gente quer deixar dentro do programa. A gente trabalha muito com feedback dentro do processo, uma mente aberta para entender como que você está nesse contexto todo do programa, está feliz, está fazendo sentido, qual é o caminho que você está seguindo, ser o mais autêntico possível. Então, a gente estimula isso também, né? E traz muito essa questão do arrojado, né? Então, dê suas ideias, participe, fale, pergunte,
entre... Eu sempre digo, e tem vaga no meu time, hein, gente? E eu sempre digo, desculpa, spoilerzinho, deixa eu fazer a venda aqui. Eu sempre brinco, é muito mais fácil você segurar do que empurrar. Sim. Então, assim, voem. Né? E a gente vai estar aqui para dar toda a retaguarda, dar todo o direcionamento, ter todo o cuidado. E, claro, eventualmente, se a gente vê algum desvio da rota, a gente conversa, a gente senta. Então, os feedbacks que o Will comentou, eles são bastante constantes. Então, isso é muito forte hoje na nossa cultura. Nossa, perfeito. Obrigada por esse cuidado, por esse reforço que vai conquistando. E conquista tanto que eu tô fluindo com vocês. Se deixasse, eu ficaria conversando ainda mais. Então, eu vou direcionando pro nosso final. Espero que você que tá acompanhando esteja gostando. Espero que você já tenha salvo o link. Lembra aquele link maravilhoso da plataforma Eureka? A gente aguarda você até o dia 4. Mas vem cá, você ficou até agora? A gente vai te entregar mais ouro. Então, nessa nossa reta final, deixa eu pegar a última dúvida que eu tenho aqui. 2 últimas dúvidas, corrigindo. Queria entender um pouco mais o que vocês podem trazer, começando aqui com você, tá, William, que tá com essa visão também de gestor. A Alessandra, fica à vontade para compartilhar também, agregar. O que você vê de atitudes de pessoas estagiárias que crescem em Sodexo e que você pode recomendar que os nossos participantes que estão com a gente até agora, eles possam reforçar aqui nessa etapa da trilha? Claro. Bom, essa atitude, o que a gente espera dessa pessoa estagiária é que ela tenha ali vontade mesmo, ganas de aprender, de fazer e de perguntar e correr atrás. A Sodexo, ela tem muito esse sentido protagonista. Inclusive aquilo que, pegando um gancho no que a Ale falou, de que muitas vezes essa pessoa quer ser efetivada numa outra área, às vezes no meio do caminho faz sentido, mas isso precisa partir daquela pessoa. O gestor pode perguntar, pode pavimentar o caminho, mas a pessoa precisa saber o que ela quer e externalizar isso. Então, acho que essa é a minha maior dica, né? Converse com o seu gestor, faça o acompanhamento e mostre aonde você quer chegar. Perfeito. Volta para a curiosidade, o aprender e o se expressar, né? Muito Exato. Incrível. E aqui, caminhando então para nossa reta final, eu vou pedir que vocês possam pensar numa dica final de ouro, que vocês possam premiar aqui os nossos participantes. E enquanto isso, eu queria entender com você, Melissa. Pensando na sua trajetória enquanto pessoa estagiária, num ambiente que muda, num ambiente tão gigantesco, com uma operação tão complexa que beneficia tantas pessoas, o que é um desafio que você pode compartilhar aqui para inspirar quem está cogitando fazer o processo de inscrição? Um desafio profissional que você viveu aqui em Sodexo, por favor. Essa é a nossa dúvida final aqui. Acho que um desafio e um aprendizado também é ter maturidade, né? Então, eu cuido ali junto com o meu time do canal de denúncias, então a gente vê muitos casos, muitos relatos que às vezes é falta de maturidade. Acho que falta de sentar, de conversar com o seu gestor, de ser claro, de pedir ajuda, de falar, não tô entendendo, não tá legal, acho que, né, minha carreira tá indo pro lado que não é esse lado que eu queria. Olha, eu gostaria de conhecer, né, tal oportunidade. Então, assim, são muitas situações que às vezes é falta de maturidade. Então, isso levando não só pro profissional na minha vida, mas pra vida pessoal também. Então, ter maturidade de saber conversar, de se expressar, de falar com o outro, né? Então, eu acredito, assim, que a dica e um desafio, assim, que eu passei aqui, que levo como aprendizado também, eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes até amigos, familiares trazem situações, eu falo, seja uma pessoa madura, às vezes também nem tudo é sobre a pessoa, né? Às vezes o outro não estava ali numa boa situação, não era um bom momento, não foi um bom posicionamento. Então a gente entender também esse universo, ter paciência ali com as pessoas, né? Nesse mundo hoje tá muito intolerante, né? Toda a gente leva pro pessoal e se chateia. Então tem muitos casos, muitas vivências que a gente vê no nosso trabalho que é isso, seria uma questão de você ser maduro. E a gente vai criando essa maturidade, né? Eu olho pra Melissa 2 anos atrás e falo, nossa, eu jamais... Gente, eu com certeza teria falado isso mesmo. Não, chorado eu choro sempre, é algo natural. Canceriano e tal. É natural do meu corpo, assim, é uma coisa que acontece natural. Mas assim, teria me desesperado mesmo, e não sei o quê, e tem que falar mesmo? Não, às vezes assim, era sentar e conversar, né? O William trouxe muito, muito bem essa parte. Como o seu gestor vai saber que você quer transicionar de carreira, que você quer conhecer o lugar X se você não expressa isso? Então, os desafios são esses, né? A gente vai aprendendo ali muita coisa e também a gente leva muita coisa pra nossa vida pessoal mesmo, assim. Hoje em dia leva essa maturidade, né? Em alguns assuntos, alguns posicionamentos, né? Tem coisas que poderiam ser diferentes se você saber, né? Se portar, pensar ali por outro lado, fora da caixinha, né? Então, acho que são esses desafios do dia a dia que vão impactando também até na nossa vida pessoal.
Maravilhoso, porque assim a gente fica com essa inspiração e a gente fica com essa dica de ouro para quem tá acompanhando. Essa é a minha última chamada para que você pegue o link aqui que tá na nossa descrição e vá para a plataforma Eureka ou finalizar ou iniciar a sua inscrição até o dia 4 de setembro. E caminhando para nossa dica final, o que eu posso deixar de contribuição aqui e que ficou muito forte da nossa conversa é que se eu vou cuidar e servir pessoas, eu preciso também começar por mim. Então que você que tá em casa possa ouvir a sua própria história, pede pra alguém te escutar ou pede pra alguém contar a história dessa pessoa, que você fala, nossa, a pessoa começou contando por esse ponto. Não, como assim? A Melissa começou contando da África do Sul? Pera, o que eu já tive de experiência em paralelo à faculdade que eu posso contar na minha apresentação pra Sodexo? Ouça histórias, a sua própria, para conseguir ter esse cuidado na hora de fazer a sua inscrição. Quero te convidar também a fazer esse movimento de investigar mais sobre a companhia, pesquisa, vai entender os feedbacks de colaboradores. Vai lá pro LinkedIn, pega o nome dos nossos convidados aqui, entende o que eles já viveram, o que você pode fortalecer no seu se apresentar, mas se coloque no mundo. Antes de servir os outros, vamos começar se posicionando para que você possa fazer isso por inteiro e construir futuros aqui com o Sodexo. Então eu passo para vocês. Qual que é a dica que vocês querem deixar, líderes, para a gente encerrar com chave de ouro esse nosso encontro? Bom, a tua fala totalmente corroborada para, né? Então venha com muito brilho no olho, venha com muito conhecimento, muita atitude, muita curiosidade, que sem dúvida faz parte de um processo que a gente gostaria de ver, essa postura em cada participante aqui do nosso processo. Perfeito. E a minha é: converse também com alguns dos seus amigos, peça que eles contem um pouco das suas histórias. A gente se vê um pouco pelo olhar do outro, ajuda bastante a gente entender nós mesmos e ajudar ali esses novos talentos a virem mais preparados, com as histórias prontas, de quais são os pontos positivos e como eles, inclusive, conseguem vender isso aqui para ingressar na Sodexo. Já vai vivendo um pouco da cultura de colaborar desde agora. Não precisa ser um processo completamente solitário. A gente quer a sua resposta autêntica, só a sua, viu, lindeza? Só a sua, não é a sua da família inteira. Mas você pode aproveitar essas fontes de inspiração para vir mais inteiro, que é justamente essa versão autêntica que a gente quer conhecer aqui. Eu saio desse encontro muito inspirada pelas histórias de vocês. Foi um prazer conhecer sua família. Manda um abraço para eles, por favor. E com isso, a gente fecha esse encontro. Agradeço a presença de vocês, nosso intérprete de Libras, todo o time que tornou possível esse encontro acontecer, e a gente aguarda essas inscrições maravilhosas até o dia 4 de setembro. Fechado? Podemos! Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada para quem acompanhou. A gente se vê dia 4. Até logo!